Sejam todos bem-vindos à aula de Física. Aqui é o professor Clifford. E dando continuidade ao tema de hidrostática, também conhecido como o estudo dos líquidos em repouso, né? Esse tema eu dividi ele em 4 partes, né? Como vocês já estão sabendo. Hoje nós iremos ver apenas a terceira parte e vamos ver apenas também o Teorema de Pascal. Esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. A gente vai dar ênfase ao princípio de Pascal. Para a gente começar o estudo do Teorema de Pascal em si, vamos conhecer um pouquinho da história do Pascal. Blaise Pascal nasceu em 1623 e morreu em 1662, ou seja, pelas contas está dando 39 anos. Então teve uma vida bastante curta, né? Morreu novo, 39 anos, né? Ele foi um físico, matemático, filósofo, ele foi também teólogo francês. Ele é autor da famosa frase que diz o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O Blaise Pascal ele nasceu em Clermont-Ferrand, na França, no dia 19 de junho de 1623. Ele é órfão de mãe, ele foi órfão de mãe desde cedo, desde novinho. Ele teve a sua educação toda aos cuidados do pai. O pai dele, se não me engano, era um professor de matemática. Por sua extrema precocidade, ele era um prodígio, né? Ele foi levado para Paris. Aí lá ele sentiu-se muito assim atraído pela matemática. Em 1639, com apenas 16 anos, ele escreveu Ensaios sobre as Cônicas. Então, o camarada com 16 anos, ele escreve um livro de cálculo, e eu com 16 anos só pensava em andar de bicicleta e tomar banho e rir. Então, nesse ano de 1639, aí, nesse mesmo ano, o pai dele foi transferido para Rouen. E lá o Pascal ele realizou suas primeiras pesquisas no campo da física. Nessa época, ele inventou uma pequena máquina de calcular, ou seja, a primeira calculadora manual que se conhece. Essa calculadora dele hoje ela é guardada no Conservatório de Artes e Medidas de Paris. Em 1647, apenas com 24 anos, Pascal ele retorna a Paris e passa a dedicar à atividade científica. Ele realizou várias experiências sobre pressão atmosférica. Ele escreveu um tratado sobre o vácuo e ele inventou a prensa hidráulica. E também ele inventou a seringa. Essa seringa de a gente toma injeção? Pois é, ideia dele. E também chegou a aperfeiçoar o barômetro de Torricelli. Em matemática, ficou muito conhecido a teoria dele da probabilidade e do seu tratado do triângulo aritmético. O trabalho dele apresentava diversas relações que seriam de grande valor para o desenvolvimento posterior da estatística. Vocês poderão, bem capaz de vocês virem essas matérias de estatística também. O Blaise Pascal ele faleceu em Paris, né, no dia 19 de agosto de 1662. Algumas frases de Blaise Pascal que tiveram que ficaram conhecidas, né, mais conhecidas. Uma delas é essa: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Uma outra frase fala o seguinte: a justiça sem a força é impotente, e a força sem justiça é tirana. Nunca se ama alguém, mas somente as qualidades. Nada há de bom nessa vida, salvo a esperança de uma outra vida. E o homem é feito visivelmente para pensar, e toda a sua dignidade, todo o seu mérito e todo o seu dever é pensar bem. Segundo Pascal, vamos entrar em si agora no Teorema de Pascal. Segundo ele,
o teorema de Pascal nos diz o seguinte, ele interpretou da seguinte forma, em relação aos fluidos. O incremento de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível, ou seja, um líquido que não vai ser compresso, vai ser comprimido e nem expansível, né? Esse líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Como assim? Vamos pegar como exemplo, vou tentar explicar através de um exemplo. Vamos pegar como exemplo um cilindro representado nessa figura aqui. Esse cilindro ele contém um líquido homogêneo, incompressível e ele está em equilíbrio sob a ação da gravidade. Esse líquido ele encontra-se aprisionado por um êmbolo livre de peso P. O êmbolo é essa tampa. Essa tampa ela pode se mexer, ela pode subir ou descer sem deixar o líquido vazar. Vamos considerar dois pontos no líquido. O ponto 1, situado imediatamente sob o êmbolo, embaixo do êmbolo, na parte de cima do líquido, e o ponto 2, situado a uma profundidade h, em relação ao ponto 1. Quando a gente aplica o teorema de Stevin aos pontos 1 e 2, a gente tem o seguinte, P2 menos P1 vai ser igual à densidade do líquido, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna líquida. Quando eu passo P1 para o outro lado da igualdade, então eu posso falar que o P2 é igual a P1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna líquida. Beleza? Muito bem. Então, o que acontece? Essa tampa eu falei que ela pode se mexer, pode subir ou pode descer. Então, se um corpo for colocado sobre essa tampa, sobre esse êmbolo, a pressão no ponto 1, lá em cima, ela vai ser incrementada de ΔP. Vamos colocar um corpo em cima desse êmbolo aí, uma massa qualquer. Então, a pressão no ponto 1 ela vai sofrer um acréscimo de pressão devido a esse peso que está sendo colocado sobre a tampa. Então, a nova pressão que vai ser exercida no ponto P1, vou colocar essa pressão no ponto 1, eu vou chamar de P1', tá? Vai ser a pressão P1 que você tinha anteriormente, mais esse acréscimo de pressão devido à massa que você colocou. Beleza? Então, com base na expressão indicada por P2 é igual a P1 mais densidade vezes gravidade vezes altura, do lado esquerdo aí, tá vendo? P2 é igual a P1 mais densidade vezes gravidade vezes altura. A gente pode constatar que a variação de P1 acarreta também uma variação em P2, já que a parcela gravidade vezes altura não se altera, porque a altura da coluna líquida é constante, porque o líquido é incompressível, ele não está comprimindo o líquido, ele está apenas aumentando a pressão. Então, a gente pode calcular então que a nova pressão no P2', ela pode vir escrita da seguinte forma. P2' vai ser P1', nova pressão devido a que está atuando agora no momento, mais a densidade vezes gravidade vezes altura, que é a pressão exercida por essa coluna líquida. Então, é só essa linha vermelha, eu só coloquei do lado de lá, para poder ficar, só reescrevi a equação do lado direito aí. Então, muito bem. A gente pode calcular então a nova pressão P2', exercida no ponto P2, no ponto 2. Eu sei que P1' é igual a P1 mais ΔP. Certo? Então, substituindo nessa equação do P2, eu posso escrever da seguinte forma. P2' é igual a P1 mais ΔP, que é o acréscimo de pressão devido a esse peso, mais a altura da coluna, a pressão exercida pela coluna líquida devido a essa altura, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Mas se você observar, o P2 que você tinha anteriormente, tá vendo? Não é P1 mais a densidade vezes gravidade vezes altura? Na equação também tem o P1 mais densidade vezes gravidade vezes altura. Substituindo nessa equação, eu posso falar que a nova pressão P2' nada mais é do que a pressão
P2 que você tinha anteriormente, né? Tinha antes, mais essa variação de pressão que você, devido ao peso que você colocou. Então, alguns exemplos de mecanismos que se baseiam, tomam como base o Teorema de Pascal. Nós temos assim alguns exemplos interessantes. Eu posso demonstrar, por exemplo, assim, no caso de um elevador hidráulico, né, que ele levanta um carro. Nós temos uma suspensão hidráulica, né, ou amortecedores de um carro. Nós também temos o sistema hidráulico de uma retroescavadeira. Nós temos uma prensa hidráulica, né, inclusive foi desenvolvida por Pascal. Nós temos também, que foi desenvolvido por Pascal, a seringa, a famosa seringa, né. Agora, em relação ao Teorema de Pascal, quais seriam as consequências do Teorema de Pascal? As consequências do Teorema de Pascal é a seguinte, ele, só revisando de uma forma mais simplificada, ele fala o seguinte: todos os pontos de um líquido em equilíbrio exposto à atmosfera ficam submetidos à pressão atmosférica. O que quer dizer isso? Vamos pegar como exemplo um vasilhame, um becker, por exemplo. Vamos pegar um becker e a gente vai colocar um líquido nesse becker. Aí eu vou tampar esse becker com vou fechar ele com uma tampa, tá? Aí eu vou pegar esse espaço entre a tampa e o líquido. Vamos supor que eu ligue uma bomba de vácuo. Eu tiro todo o ar de dentro ali. Vai ficar apenas o líquido e um vácuo que está sendo exercido entre a tampa e o líquido, a superfície livre do líquido aí. Nessas condições, a pressão no ponto 1, aí que está indicada, ela é nula, porque esse ponto está no vácuo, certo? Porque eu tirei todo o ar ali de dentro, então a pressão em 1 é igual a 0. No ponto 2, a única pressão que está sendo exercida no ponto 2 é a pressão da coluna líquida. Então, o P2 vai ser a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Se a gente destampar o recipiente, a pressão no ponto 1 ela vai ficar incrementada de ΔP igual a P0, em que P0, vamos chamar assim, é a pressão atmosférica. Você não tinha pressão atmosférica. A partir do momento que você destampa, a pressão atmosférica vai passar a atuar. Então, P1 vai ser igual a esse acréscimo de pressão, esse incremento de pressão que é a pressão atmosférica. Eu vou chamar de P0, tá? Então, P1' vai ser igual a P0. Então, conforme o Teorema de Pascal, o incremento de pressão também deverá transmitir, deve ser transmitido integralmente também ao ponto P2, ao ponto 2. Por isso, a nova pressão P', no caso, ela pode ser dada como sendo essa equação, que é a densidade vezes gravidade vezes altura, a pressão exercida pela coluna líquida mais ΔP. Esse ΔP é quem? Esse ΔP é a minha pressão atmosférica, é a pressão exercida no ponto 1, que nada mais é do que a pressão atmosférica. Então, eu posso chamar que a pressão que é exercida no ponto 2 é a densidade vezes gravidade vezes altura, a pressão da coluna líquida mais a pressão atmosférica. Então, nas aulas anteriores, a gente viu que uma camada ou coluna de água, né, de espessura, assim, altura, né, vamos supor, da altura de 10 metros, ela exerce em sua base uma pressão equivalente a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou 1 atm, certo? Ou seja, para cada 10 metros de profundidade, você tem um acréscimo de 1 atm. Então, por exemplo, em uma profundidade de 30 metros, por exemplo, um mergulhador submerso em um lago, ele vai detectar, se ele detecta uma pressão total de 4 atms, certo? Por quê? Ele tem 3 atms exercidos pela água, pela coluna d'água, não são 30 metros de profundidade? Então, são 3 atms, mais 1 atm que está sendo exercida pelo ar externo, que é a pressão atmosférica. Então, por exemplo, vamos supor,
Você seria capaz de determinar, por exemplo, a profundidade de um mergulhador, que ele, vamos supor, um mergulhador desce, mergulha num lago, e ele detecta uma pressão total de 3,8 atm. Que profundidade ele vai estar? Se ele está detectando uma pressão de 3,8 atm. Se você pensar que ele está a 38 metros, está errado, porque é 3,8 atm. Então, seria quanto? 28 metros. Se você pensou que é 28 metros, você acertou. Porque dos 3,8 atm, tem que lembrar que 1 atm é da atmosfera. E o restante é da coluna líquida. Então você tem 2,8 atm, né, que são devido à água. E o que corresponde a uma profundidade de, quê? De 28 metros. Né? 1 atm para cada 10 metros. Então, vamos continuar. Outra definição interessante também que a gente tem que saber é a questão da pressão absoluta. É bem simples. O que é pressão absoluta? Pressão absoluta é o seguinte, vamos considerar um recipiente aberto, tá? Ele contém um líquido homogêneo em equilíbrio sob a ação da gravidade. Seja o ponto A aí situado a uma profundidade H. O conceito da pressão absoluta é a seguinte: é a pressão total verificada no ponto A, apenas isso. Ou seja, você tem que levar em consideração a pressão da coluna líquida, dessa altura da coluna líquida, mais a pressão atmosférica. Isso é a pressão absoluta. Se você tiver outros elementos exercendo mais pressão, então você tem que somar todos esses valores. Ok? Agora, o que é pressão efetiva? A pressão efetiva também é conhecida como pressão hidrostática. A pressão efetiva seria apenas a pressão exercida pela coluna líquida. Você vai desconsiderar as outras pressões, que é a pressão atmosférica, por exemplo. Então, a pressão efetiva. Pressão é a pressão exercida exclusivamente pela coluna líquida, que se sobrepõe ao referido ponto. Então, nesse caso aqui, ó, do ponto A pressão efetiva no ponto A é apenas a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura. Muito bem. Uma parte que é bem interessante, a parte de vasos comunicantes, também abordados aqui. O que é vaso comunicante? Vasos comunicantes, né? Nada mais é que o nome dado a um conjunto de recipientes que contém um fluido homogêneo. Quando se acomoda o líquido, ele equilibra-se e mantém a mesma profundidade em todos os recipientes, independentemente da sua forma ou de seu volume. Então não depende da forma e nem do volume do líquido, ou do recipiente. Caso mais líquido seja adicionado a um vaso, o líquido como um todo vai se adaptar de modo a manter um novo nível de profundidade, igual em todos os recipientes. Esse processo é parte da lei de Stevin e ocorre graças à gravidade e à pressão constantes em cada vaso. Relembrando que Pascal ele provou lá no século XVII que a pressão exercida em uma porção mínima de um líquido é transmitida integralmente e com a mesma intensidade em todas as direções. Vamos considerar o recipiente da figura que se comunicam pelas bases. Vamos admitir que um mesmo líquido homogêneo preencha os 3 ramos existentes no sistema, suposto em equilíbrio. Tá? Esses ramos aí se representam essas colunas. Tá? Eles têm diâmetros suficientemente grandes, de modo que os efeitos ligados à capilaridade possam ser considerados desprezíveis. Depois dá uma pesquisadinha o que é capilaridade. Em relação à linha de nível indicada, essa linha tracejada aí, linha na horizontal, considerando H1, H2 e H3, respectivamente, as alturas das colunas líquidas nos ramos, nós temos ramo 1, ramo 2 e ramo 3. As pressões absolutas nos pontos 1, 2 e 3, elas podem ser calculadas da seguinte forma. Como que eu calcularia a pressão no ponto 1 do ramo 1 aí? A pressão nesse ponto 1 que está escrito em vermelho aí. Seria a pressão da coluna líquida, né?
a densidade vezes gravidade vezes a altura dessa coluna líquida mais a pressão atmosférica. Certo? Então, pressão no ponto 1 vai ser densidade vezes a gravidade vezes a altura H1, a altura da coluna líquida que está atuando no ponto 1, mais a pressão atmosférica, porque as bocas estão abertas. Então, se eu quiser isolar a altura H1, eu chego nessa relação aí, ó, P1 menos P0 sobre densidade vezes gravidade. Tá? Lembra que esse P0 aí é pressão atmosférica, tá? Da mesma forma, se eu quiser calcular a pressão exercida no ponto 2 e no ponto 3, a equação é bem parecida. A única coisa que vai mudar são as alturas aí, no caso. Ó. Pressão no P2. O líquido é o mesmo. Isso quer dizer que a densidade é a mesma para os 3 pontos, a densidade do líquido. A gravidade que está atuando no sistema é a mesma para os 3 pontos. Tá? Então vai ser densidade vezes gravidade vezes altura H2 mais pressão atmosférica. Então eu posso falar que H2 é P2 menos a pressão atmosférica sobre a densidade vezes a gravidade. E o P3 segue o mesmo raciocínio, tá? Só que ao invés de ser a altura H1 ou H2, a altura da coluna líquida que é exercida no ponto 3 é a altura H3. Muito bem. Nos 3 casos, a pressão atmosférica, a massa específica, né, a densidade dele, do líquido, esse mizinho ali, e a gravidade, a aceleração da gravidade, são valores constantes, eles não vão mudar. O líquido é o mesmo para todos os pontos, tá? A gravidade, cada ramo desse não tem uma gravidade diferente, eles têm a mesma gravidade, tá? E a pressão atmosférica, a pressão que atua sobre a coluna líquida, né, é a mesma também. Então, partindo disso, eu posso falar o seguinte: esses pontos 1, 2 e 3 não estão na mesma linha horizontal? Estão no mesmo nível? Então, se eles estão no mesmo nível, isso quer dizer que a pressão no ponto 1 ela tem que ser igual à pressão no ponto 2 e tem que ser igual à pressão no ponto 3. Certo? Muito bem. Se elas estão no mesmo nível, pelo teorema de Stevin, P1 igual a P2 igual a P3, então a gente pode constatar o seguinte: como você tem a densidade que é a mesma, a gravidade é a mesma, né? A pressão atmosférica é a mesma, eu posso chegar na seguinte relação, que as alturas têm que ser as mesmas. Concluímos então que as alturas têm que ser iguais. Isso quer dizer que esse desenho está errado. Essa figura proposta é absurda. Por quê? Porque em um sistema de vasos comunicantes abertos nas extremidades superiores, tem que lembrar disso, são abertos aí, tá? Então a pressão atmosférica é a mesma neles. Situados em um mesmo ambiente e preenchidos por um mesmo líquido em equilíbrio, tem-se em todos os vasos a mesma altura para o nível livre do líquido. Mas tem que lembrar que é o mesmo líquido, tá? Se tiver líquidos diferentes, é outro caso, é outra situação que a gente vai ver agora. Se a gente tem líquidos diferentes, no caso, então é o caso de 2 líquidos imiscíveis, que estarão em equilíbrio. Relembrando que eu já falei nas aulas passadas, um exemplo tradicional de 2 líquidos imiscíveis, que não se misturam, é o da água e o do óleo, que não tem afinidade molecular. Quando a gente coloca essas 2 substâncias em um mesmo recipiente, a gente observa que o óleo sobe enquanto a água desce. Depois que estabelece o equilíbrio. E a gente consegue notar uma nítida separação entre os 2 líquidos. De acordo com o teorema de Arquimedes, em um recipiente em que comparecem vários líquidos immiscíveis em equilíbrio, as várias camadas líquidas apresentam massas específicas crescentes da superfície para o fundo. Ou seja, se você tem água, leite e óleo, por exemplo, né? Vamos supor, ou líquidos com densidades diferentes. Então você vai ter as camadas líquidas, elas têm a massa específica crescente da superfície para o fundo, ou seja, o líquido mais leve, que tem a densidade menor, fica por cima e o mais pesado fica mais embaixo. Então há essa separação dos líquidos. É igual quando você
você vê vídeos de pessoas fazendo coquetéis e tem as camadas coloridas separadas. Fica até bonito, né, a bebida daquela forma. Ou seja, você não pode misturar esses líquidos. Então cada um vai ter uma densidade diferente. Quem está mais em cima tem uma densidade menor, tá? Vamos considerar um tubo em forma de U, dessa figura aqui, ó. Esse é um tubo em forma de U. Os ramos estão abertos, né? A boca deles está aberta, em um mesmo ambiente, contendo dois líquidos immiscíveis. Nós temos o líquido A, que tem massa específica μA, e o líquido B, que tem massa específica μB. O sistema está em equilíbrio, tá? O sistema está em equilíbrio, isso quer dizer que um vai ter uma densidade maior do que o outro, ou é o A ou é o B. Muito bem. Se você observar o líquido B, ele está por cima do líquido A. Isso quer dizer que ele tem uma densidade maior ou menor do que a densidade do A, a massa específica dele, né? Nesse caso, a massa específica do B é menor do que a do A, porque ele é mais leve, então fica por cima. Pode ver que ele tem que ficar por cima ali. Quando a gente passa uma linha de nível pela superfície de separação dos líquidos ali, essa linha pontilhada que eu passei, que está traçada ali, está escrito linha de nível, a gente tem que HA é a altura da superfície livre de A, HB é a altura da superfície livre de B. Os pontos 1 e o 2 são pertencentes ao líquido A, por estarem no mesmo nível. Eles devem suportar pressões iguais, ou seja, então a gente tem o seguinte. Vamos calcular a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 1 como é que ficaria? É a densidade vezes a gravidade vezes a altura de A mais a pressão atmosférica, mais P0. E a pressão no ponto 2? P2 seria a densidade do líquido B vezes a gravidade, vezes a altura da coluna líquida do B, mais a pressão atmosférica. Observe que o ponto P1 você só tem o líquido A, então a densidade é do líquido A e a altura da coluna do líquido A. No ponto 2, a coluna líquida que está se atuando aí sobre o ponto 2 é o líquido B, ok? Então, como já foi definido antes, que a pressão P1, se eles estão na mesma altura, mesmo nível o ponto 1 e o ponto 2 estão no mesmo nível, isso quer dizer que P1 tem que ser igual a P2. A pressão exercida no ponto 1 tem que ser igual à pressão exercida no ponto 2, certo? Igualando essas equações, fazendo uma relação algébrica aí tranquila, a pressão atmosférica que você tem de um lado da equação, você também tem do outro lado, que é o P0, tá certo? Vamos supor, 1 atm e 1 atm. Se você passar o P0 para o outro lado da igualdade, vai ficar 1 menos 1, 0. Então vai sobrar apenas densidade, gravidade e altura dos líquidos e respectivas alturas. Fazendo uma relação algébrica aí, mais direta, eu posso chegar à seguinte conclusão. Que a altura da coluna líquida do B sobre a altura da coluna líquida do A vai ser exatamente igual à densidade do A sobre a densidade do B. Certo? Só fazer essa relação algébrica aí. Na situação de equilíbrio, as alturas das superfícies livres são inversamente proporcionais às respectivas massas específicas. É isso aí que está sendo definido. Com relação à análise de prensa hidráulica, o que é a prensa hidráulica? Prensa hidráulica é um dispositivo largamente utilizado, cuja finalidade principal é a multiplicação de forças. Em sua versão mais simples, a prensa hidráulica é um tubo em U, então é a versão mais simples de uma prensa hidráulica, cujos ramos têm áreas da seção transversal diferentes. Normalmente esse tubo ele é preenchido com um líquido viscoso, em geral é um óleo, que é, aprisionado ali dentro por dois pistões. Por exemplo, igual essa figura aqui. Nós temos dois pistões e tem um óleo ali dentro. Quando a gente aplica uma força F1 no pistão 1, a gente provoca um incremento de pressão ΔP.
nos pontos do líquido vizinhos da base desse pistão, certo? Esse acréscimo de pressão ele é transferido integralmente aos demais pontos do líquido, o que é justificado pelo Teorema de Pascal. Isso significa que os pontos vizinhos da base do pistão 2 também recebem esse mesmo acréscimo de pressão ΔP. E por isso exerce uma força F2 na base desse pistão. Então, esse ΔP seria a pressão exercida no pistão 1. Então, pistão 1, ΔP, seria a pressão. O que é a pressão? A força sobre a área. Então, no pistão 1, seria a força F1 sobre a área A1. E no pistão 2, esse ΔP será integralmente transmitido ali, que é F2 sobre a área A2. Ok? Pistão 1 e pistão 2 separadamente. Como o ΔP é o mesmo, eu posso igualar essas equações, falando o seguinte, que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. Ou, se você preferir, F1 sobre F2 é igual a A1 sobre A2. É a mesma relação, só que uma eu estou relacionando força do lado esquerdo e área do lado direito. Beleza? Não altera, não fede nem cheira. Agora, vamos supor se esses pistões forem circulares. Tá? Como é que a gente faria isso? Os raios deles seriam o pistão 1, raio R1. Pistão 2, raio R2. Então a gente tem o seguinte. Qual é a fórmula geométrica da área de uma circunferência? É πr ao quadrado. Então, eu posso falar que a área A1 é π vezes o raio 1 elevado ao quadrado, raio do pistão 1 ao quadrado. Dessa forma, a área A2, que é do pistão 2, é π vezes R2 ao quadrado. Então, partindo desse princípio, eu posso falar que F1 sobre F2 não é a área A1 sobre a área A2? Então, área A1, π vezes R1 elevado ao quadrado sobre π vezes R2 elevado ao quadrado. O π é o mesmo, tanto para um quanto para outro. É um número, então posso simplificar. Então, eu posso concluir o seguinte, fazendo a relaçãozinha aqui. As forças aplicadas nos pistões da prensa hidráulica, elas têm intensidades diretamente proporcionais aos quadrados dos respectivos raios destes pistões. Se, por exemplo, se o R2 for igual a 10 vezes R1, né, se o raio do 2 for 10 vezes o raio R1, a gente vai ter que a força F2 aplicada lá no F2 vai ser 100 vezes a força F1. É só elevar ao quadrado ali. Então, por enquanto é só, pessoal. Espero que tenham entendido a matéria. Se precisarem, revisem o vídeo quantas vezes forem necessário, né? Estudem bastante. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, até o fim. Desculpem aí os erros de gravação, porque a hora já está muito avançada. Já são... Que horas aqui? Deixa eu ver. 3 horas da manhã que eu estou gravando esse vídeo. Fica assim. Forte abraço para você e bons estudos.